pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa do episódio A Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para que você possa construir a sua casa de forma simples e prática, ok? Hoje, meu nome é Danilo, eu sou especialista em construções residenciais de alta performance e o tema de hoje vai ser fundação. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho sobre fundação, né, eu queria esclarecer, eu tenho recebido muitas perguntas através do direct e tal. Eu queria explicar para vocês que é o seguinte: o grande objetivo do canal é eu passar esses mais de 30 anos que eu tenho de experiência para que vocês possam utilizar esse conhecimento para vocês realizarem o sonho de construir a sua casa, seja com recursos próprios ou seja com recurso dessa modalidade que existe de aquisição de terreno e construção, onde mesmo que você não tenha um terreno, mesmo que você não tenha experiência com obra, mesmo que você não tenha muito tempo, enfim, você vai conseguir realizar o seu sonho e ter o seu imóvel, tá certo? E uma das coisas que a gente tem falado muito com o pessoal tem me pedido, é dar algumas explicações um pouco mais avançadas. Então eu vou falar um pouco mais sobre crédito, eu vou falar por que esse é o melhor momento para fazer, enfim, eu vou estar falando esses assuntos. Mas é necessário que eu passe alguns fundamentos para vocês, porque dentro desses fundamentos, eles são necessários para que a gente volte para aquele sempre primeiro ponto que eu falo com vocês, que é a clareza, né? O que a clareza traz? Então eu lembro muito quando você tem conhecimento de um determinado assunto, ou pelo menos sabe discutir, você pega e vai e tem mais segurança até para fazer essa jornada. Hoje a gente vê muito isso, né? Às vezes você vai no médico, você tem algum problema, você dá uma pesquisada no Google, tal, e vai lá e conversa com o médico, você tem mais condições até de detectar o seu problema. Esse é o objetivo. Eu chegar aqui para vocês, passar meu conhecimento, estou deixando aqui aberto os comentários, né? Justamente para que vocês possam tirar dúvida. A gente está respondendo praticamente todas as dúvidas, eu mesmo pessoalmente estou respondendo. E como a gente está, nesse momento que eu estou gravando, no meio da quarentena ainda, então às vezes tem alguma limitação e tal, mas a gente vai procurar atender todo mundo, tá bom? E o tema de hoje é fundação, né? Então, o que é a fundação? Vamos começar assim falando um pouquinho da fundação. A fundação numa obra, ela é uma parte super importante, né? É claro que tudo isso é um contexto. Todas essas partes, elas estão interligadas. É mais ou menos como o seu corpo, né? Você tem lá o seu corpo, o braço é importante, os olhos são importantes, as pernas são importantes, mas faz parte de um conjunto. E a fundação é uma delas. Porque quem não lembra, né, da história dos três porquinhos, né? Que é justamente quando chega lá, o primeiro porquinho construiu a casa na areia, veio o lobo lá, ele soprou e a casa caiu. Aí o segundo porquinho construiu lá a sua casa de palha, não sei o que, e caiu. E o terceiro construiu ela lá na rocha tal, e aí não caiu. Exatamente isso. Quando você tem fundação firme, isso vale até para a vida, pessoal. Quando você tem valores definidos, que você pode estabelecer a sua jornada, que te orientam nesse trajeto, não tem como dar errado, né? A menos que eles estejam errados. Por isso que eu falo muito da clareza. Então, a clareza está lá, que a gente já discutiu como escolher um terreno, a gente já discutiu como escolher um parceiro para executar a obra, tal e tudo mais. Lembrando, né, que eu tenho mais de 30 anos de experiência. Essa questão de alta performance nada mais é do que você performar bem a obra. O que é? É fazer bem a obra. Quando você vai fazer, por exemplo, um bolo, você pode pegar lá a receita e tal, mas se você não seguir o passo a passo, fazer exatamente como está lá, muito provavelmente você vai ter um resultado. Eu falo muito isso, né, no caminho, quando eu tenho muito com meus clientes. Deixa eu pegar sua caneta aqui, que é assim, ó, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B.
tem várias etapas, né? E assim é com uma obra. Se você quer construir a sua casa e você precisa ter esse conhecimento, é o que a gente está passando aqui, né? Então, o que eu quero falar com vocês? Cada etapa dessa é o que eu vou estar cobrindo, né? Que eu chamo de GPS, né? Aonde você tem uma rota certa. Por quê? Se você se desviar em algum momento, se você desviar aqui, você vai sair muito longe. Por isso que muitas pessoas têm às vezes, ou um preconceito, ou uma ideia, ou até uma experiência de alguém ruim, ou ela mesma passou, com obra. E acha que obra é difícil, que obra é complicado, que obra é intuitiva, tá certo? Por quê? Porque em algum momento desviou da rota. E quando você desvia da rota, eu fico imaginando assim, imagina que você vai lá, às vezes você desviar 1 centímetro que seja, imagina num trajeto longo. Você faz o trajeto, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, de São Paulo eu estou aqui, São Paulo até Campinas. Se eu desviar 1 centímetro, eu vou parar lá no Vale do Paraíba, né? Então, pessoal, é muito importante que vocês conheçam, perguntem para que a gente possa fazer. E o que é uma fundação, né? Vamos tratar hoje o tema da live de hoje. A fundação é aquilo que vai abaixo do solo. É como normalmente você não vê. Ele tem um custo relativamente significativo na obra, mas se você performar bem, quer dizer, fazer todo o passo a passo, e não necessariamente você tem que ter a expertise do assunto técnico, mas você tem que ter o conhecimento para exigir de quem for fazer para você, fazer bem feito. Porque tem muita gente que fala assim, feito é melhor que perfeito. Não, bom não é melhor que ótimo. E eu sempre falo para todo mundo que fazer bem feito custa menos do que fazer mal feito. Ou porque você vai ter que refazer, tá certo? Então fazer bem feito é fundamental. Então, quando você vai construir a sua casa, você tem lá a sua casa, a gente já discutiu um pouco sobre o projeto, mas a gente falou um pouco sobre o projeto arquitetônico, mas vamos falar sobre projeto hidráulico, elétrico, hidrossanitário, projetos de fundação, a gente vai dar uma explicada por que isso é importante. Então, hoje eu vou falar de uma parte que fica abaixo do solo, porque ela é a estrutura da sua casa. Quem nunca ouviu falar que passado algum tempo você teve algum problema de trinca, de rachadura, algum porta que empena, enfim, alguma coisa aconteceu na sua casa ou naquela casa após um tempo. E às vezes porque teve uma fundação que não foi bem feita. E a fundação, basicamente, ele tem 3 pilares, né? Para que a fundação ela é muito importante? O primeiro pilar é que você tem que conhecer o seu solo. E muita gente, pessoal, mas olha, é muito grande a quantidade de pessoas que fazem obra, tá certo? Sem ter feito um estudo do solo. Eu vou dar um exemplo que eu tive aqui, não era uma casa, era um galpão, era inclusive num corte, né, de um morro, né? E ninguém imaginava que quando foi fazer o estudo do solo, ia ter um lençol freático assim a poucos metros abaixo. Então, para vocês terem uma ideia, as estacas foram quase 23 metros, justamente porque teve que passar esse lençol freático. E ninguém imaginava que ali, naquela situação, teria um lençol freático, tá certo? Tanto que nem tinha nenhum arquivo, nenhum registro disso aqui. Então, o estudo do solo ele é muito importante, né? Porque com ele você vai dimensionar, vai pensar, você vai ver o que você vai fazer, enfim, tá? Mas eu vou detalhar mais um pouquinho mais pra frente, tá bom? Porque com o estudo do solo, você vai poder fazer os projetos. É onde eu vejo muitas pessoas também, às vezes, principalmente por falta de conhecimento, negligenciar esse assunto. Por que o projeto é importante? Eu estou falando para vocês que é o seguinte, eu sou especialista em performar bem uma obra. O que é performar bem uma obra? Fazer ela no menor custo, com a maior qualidade. E para isso eu preciso que vocês tenham alguns
critérios básicos, alguns pilares que são fundamentais. E o projeto é um deles, né? Por isso que a gente vai ter vários episódios de projeto. E a gente vai falar, mas o estudo do solo, ele faz o projeto. Com isso, você vai definir qual é o tipo de fundação. Você vai definir como é que você vai fazer, ou você não, né? Na realidade, o responsável e tal. E aqui economiza muito dinheiro, pessoal. Eu estava falando, né? Numa obra que a gente está fazendo, acompanhando, né? Na realidade, até fazer um parênteses, né? Eu não executo mais obras, já executei muito na minha vida, mas hoje eu não executo. Hoje eu ensino as pessoas a fazerem as suas casas e tal, preparar tudo, principalmente na modalidade que tem de aquisição de terreno e construção, tá bom? Que é uma modalidade da Caixa, já que eu sou engenheiro, trabalho para a Caixa, sou perito, enfim, tá certo? E aqui você economiza muito. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez agora um projeto que a pessoa, ela tinha lá um projeto, ela ia fazer lá, o projeto arquitetônico e tal, mas ela não tinha um projeto de fundação. E ela tinha uma relação que foi feita de material, né? Que seria gasto e tal, e como é que ia fazer e tudo mais. A gente fez um estudo para ela do solo, passou para o engenheiro fez lá o estudo certinho de como seria, ela economizou 23% de compra de material. Quando eu falo compra de material, eu estou falando em aço, eu estou falando em concreto, tá certo? E isso é significativo. Por quê? Porque a parte de fundação, ela tem um peso na obra. Normalmente em torno de 8 a 10% do valor total da casa. Então é muito importante você dar atenção a isso. Ele tem um valor significativo. E pessoal, é a base de tudo. Às vezes a gente fala assim, a base do relacionamento é a confiança, é o respeito e tal. A base também para a execução de uma boa obra é a fundação. É um dos pilares que você precisa ter, é a fundação, tá bom? Então, basicamente a fundação é feita, o projeto faz os cálculos para ver as cargas que vão receber, né? Para que você possa distribuir isso. Quando é superficial, ela tem menos de 2 metros. Quando é abaixo de 2 metros, a gente chama de profunda, tá? Então, deixa eu só virar aqui agora para vocês. Como é que se faz, né? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Lembrando que eu estou falando para as pessoas que querem construir a casa e precisam saber esses conhecimentos básicos. Então, como é que faz? Bom, você vai precisar determinar o tipo de solo. O que você realiza? Uma sondagem, tá certo? Essa sondagem tem uma sigla, né, em inglês, mas basicamente é sondagem de percussão, né? E por quê? Cada região ela tem um tipo de solo. Então ela tem um tipo de solo diferente, ela tem às vezes pode ter um lençol freático, que nem eu falei para vocês agora, ou ela pode ser um solo muito úmido, tá certo? E você precisa estudar esse solo. Às vezes não é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que está embaixo, que você não está vendo, né? E tudo isso segue uma norma, né? O que eu só escrevi, a norma NBR 6122, tá bom? Que é uma norma técnica que aí quem for fazer tem que saber usar, tá certo? Mas para você que vai contratar, para você que vai construir, você tem que saber que é o seguinte, na hora que levantar, quem for lá fazer o seu projeto, ele vai ter que solicitar. Se alguém chegar para você e falar assim, não preciso de uso do solo, você vai estar correndo risco, né? Eu vou falar um pouquinho dos riscos que você está correndo. Mas o importante e é uma parte, pessoal, que não é significativa na obra. Ela não tem um custo exagerado. É claro que às vezes você tem algumas referências, às vezes você tem um vizinho, seu terreno não é muito grande, ou às vezes no loteamento a construtora fez um estudo, vai solicitar para você o estudo do solo para poder ser feito esse trabalho, tá? Quanto custa? Bom, em média, a fundação como um todo, que é essa parte que vai abaixo do nível do solo, ela varia entre 8% e 10%. Aí é aquele exemplo que eu te dei, só nessa economia eles economizaram 23%. Então olha só que significativo que é.
aqui, esse performar bem é você ganhar em cada etapa, você otimizar e chegar lá e buscar o resultado em cada etapa. Você vai atrás do resultado. E outra coisa, isso te garante uma vida útil de imóvel sem patologia, que são problemas que vocês não imaginam. Eu estou com um problema agora, que a gente foi fazer uma inspeção numa casa aqui perto, né, na região de Jundiaí, aqui em São Paulo, né, para quem não conhece, e eles fizeram uma ampliação de um dormitório, né, a pessoa precisou ampliar um dormitório e tal, até inclusive com um banheiro para o portador de necessidades especiais. E quem executou a obra fez a fundação partindo de um muro de divisa. E o quarto começou a trincar. Aí a gente foi lá, né, dar uma olhada. O que tinha? Na verdade não era nem trinca, era uma fissura. Você quase enfiava o dedo lá no negócio. Eu falei, dona, só tem que fazer o seguinte: para tudo, contratar uma empresa especializada. A gente fez o laudo para ela, contrata uma empresa especializada e vai arrumar isso aqui. Porque só está com um problema do quê? De fundação. É isso que eu falo, que às vezes o barato sai caro. Às vezes você economizar alguns reais aqui, né, com esses levantamentos para fazer com um bom projeto, pode te trazer um prejuízo muito, mas muito grande lá na frente, tá bom? Então eu vou dar um exemplo, tá? Hoje, especialmente hoje, na data de hoje, tá? Eu estava conversando com um casal que tá aqui fazendo. Eles vão fazer uma casa de 70 metros quadrados, tá bom? Eles têm lá um terreno, eu não lembro exatamente o terreno, eu acho que o terreno tem 180 ou 200 metros, eu não lembro realmente o terreno, tá? A gente fez todo o levantamento, tudo, a obra vai custar 80.500 e a fundação, porque quando a gente faz o GPS, olha direitinho, eu tenho o valor exato da fundação, 8.153, que basicamente deu 10%, porque ali tinha algumas necessidades. E aqui era só para dar um exemplo real do que aconteceu hoje. Hoje a gente estava discutindo, né, inclusive os custos e tudo mais. Eu estava orientando eles e estava falando. Porque na primeira estimativa deles, só esse valor tinha dado 12 mil. São 4 mil reais de ganho só na execução da fundação. Né? Então por isso que eu falo que performar bem uma obra é fazer direitinho. E eu estou aqui para ensinar você que não tem experiência, ou não tem muito tempo, ou não tem muito conhecimento, adquirir algumas coisas básicas que vão lhe permitir fazer isso, tá? E realizar o seu sonho, porque afinal de contas, né, vamos ser sinceros, não é o sonho de consumo de ninguém ficar construindo às vezes obra, fazendo obra e tal, e sim, tá lá na sua casa, receber a sua família, receber os amigos, tá certo? Ter um espaço. A gente deu muita importância agora à nossa casa, nesse momento que a gente viveu aqui de quarentena. Por quê? A gente teve que ficar em casa, teve que trabalhar de casa, e agora, essa é uma tendência, pessoal, que eu vou falar, eu acho que ela no meu ponto de vista, ela é irreversível. Do mesmo jeito que muitos negócios estão se reinventando, né, do offline para o online, eu acho que muitas modalidades de trabalho elas vão fazer também essa transição. Por isso, é muito importante. Foi inclusive o motivo que me levou a fazer para vocês, porque aí eu posso falar com mais gente, isso aqui o conteúdo fica gravado, vocês podem ir lá, conhecer, tá certo? E a minha forma também de contribuir com vocês, tá bom? Esse valor aqui é real, tá? Esse valor aqui é real, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, aqui com a gente, aqui o cara... Aqui tem uma casa, ó, para vocês terem uma ideia. Tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, porcelanato, churrasqueira, garagem. Cara, é uma casa, se eles me permitirem, eu vou postar, tá bom? O projeto deles é muito bonito, se eles me permitirem, né, eu vou postar, tá bom? Embora eu ajudei tudo, mas o projeto é do cliente, então vou pedir para eles, tá? Ok, vamos lá. Qual que é o risco de eu não fazer isso aqui direito? Bom, o risco de você não fazer corretamente é que você pode ter inúmeros prejuízos. Porque às vezes não aparece naquele momento, ele vai aparecer na frente, ou aparece. Vocês lembram o que eu comentei do caso? Daquela obra que a pessoa lá, a gente está fazendo uma retomada de obra,
Até abrir um parênteses assim, poxa, que eu estou com a minha obra parada, eu posso retomar a obra com financiamento caixa? Pode, existem alguns critérios, eu não vou entrar neles agora, mas você pode retomar. A gente foi fazer uma inspeção de retomada de obra. Aí o que aconteceu? A pessoa tinha ali, já tinha gasto mais 70 mil e pouco, eu não lembro exatamente, 73, 75 mil, uma coisa assim. E 35 mil, e não estava nem em ponto de laje, uma casa térrea. Mais de 35 mil ela tinha gasto só na fundação. Quando a gente foi fazer a análise para a liberação, a gente fez lá, tinha os dados, né? A gente levantou para nós, assim, não era tão complexo, né, fazer, que ela poderia ter economizado quase 10 mil reais, até mais, tá? Na verdade, acho que, se eu não me engano, deu 10, 500 e pouco, alguma coisa, 10 mil reais só com o que ela gastou, por não ter feito todo o processo. Isso que ela gastou na fundação. Porque quando você não sabe, o que você vai fazer? Você vai se precaver, certo? Você não tem o estudo, eu não sei o que tem lá, o que eu faço? Por segurança, eu ponho mais aço, ponho mais concreto, porque eu sei que não vai dar problema. Só que isso traz quem paga? Você. Se você quer continuar pagando, tudo bem. Se você não quer continuar pagando, exige de quem você vai contratar que faça os projetos e você faça a fundação direitinho, tá bom? Outra coisa que faz, esse prejuízo pode ser tão grande, eu vou tentar tirar uma foto e vou pedir depois na edição para eles colocarem a foto, de uma casa que teve um problema sério de fundação, ela cedeu de uma tal forma que ela vai ser demolida. A gente está lá fazendo laudo, tudo, e ela vai ser demolida. A casa vai ter que ser demolida. Olha o prejuízo que vai ter. Então, uma briga judicial, quem vai pagar? Né? Quem vai pagar? E tudo porque não se fez uma fundação correta, porque não se tinha um projeto correto. Outra coisa muito comum é aparecer trinca na casa. Aparecem muitas trincas, você tem lá, às vezes, trinca, fissuras que aparecem e tal e tudo mais. Pequenas coisas, às vezes bem superficial, não são necessariamente falha de fundação, tá certo? A gente sabe que uma casa, que às vezes você mora numa rua que tem muito movimento, passa muito caminhão, ela pode ter uma certa movimentação do solo, enfim, né? Mas isso assim às vezes não é problema. Mas na dúvida, chame um profissional, tá? Chame um engenheiro, enfim, alguém que possa olhar para você. Porque a sua segurança não tem preço, né? Tá certo? E qual que se você fizer? Bom, aquilo que eu acabei de falar, segurança. Você vai ter segurança. Você vai estar morando num lugar que você sabe que não vai cair. Aí fala assim, mas não vai cair, não vai cair. Então quem é o responsável que assine, tá certo? Se tem essa possibilidade. O problema é que, às vezes, para se garantir, gasta-se muito mais do que o necessário, tá bom? E você economiza muito, tanto na hora de que você executa, quanto no longo prazo, com manutenção. Você não tem que consertar a trinca, você não tem janela emperrando, você não tem porta não fechando, enfim, tá certo? Piso cedendo, enfim. Essas coisas todas são patologias, que são problemas que ocorrem, né? São evitados, tá bom? E aí você tem que fazer um relatório, né? Muito importante você fazer um relatório. Então, o primeiro relatório, e é você que faz? Não. Mas se você conhece, e você vai falar com o profissional, vamos supor que você viesse falar comigo, tá? Eu ia falar para você, olha, a gente precisa fazer um estudo do solo, a gente precisa ver a topografia, a gente precisa fazer um projeto. Você ia falar assim, não, mas isso vai custar muito caro. Não, não vai custar não. Isso é o que faz a gente poupar recursos durante a obra, né? Então, o primeiro ponto é você investigar a parte geológica do solo, tá certo? Se ele é um solo úmido, se ele é firme, se é rocha. Eu também já tive casos que a gente, sem brincadeira, acho que não tinha nem 1 metro abaixo do solo e era rocha, né? Então você imagina quanto se gastou. Aí ele fugiu daquela regrinha dos 10% lá, 8%, 10%, tá bom? Aí você vai definir também a estrutura da edificação. Porque é o seguinte, pessoal, pensa bem. Se você vai fazer uma casa, que é o caso aqui que nós estamos discutindo, a fundação é uma. Mas se eu vou erguer um prédio, e ele tem lá 6 andares, 8 andares, enfim, seja lá, é outra fundação. É outro cálculo. Exige mais concreto, mais
mais aço, enfim, existem outras características. Então a fundação é muito importante, tá? Então você vai definir também a estrutura da fundação, da edificação, desculpe, pela fundação, tá? Outro parâmetro que pouca gente dá atenção quando ela está saindo da jornada, né? Que é a definição dos recursos financeiros. Imagina que você vai saber, antes de tudo, quanto você vai gastar. Então, se está lá, que você tem que gastar lá, sei lá, 500 quilos, 1000 quilos de aço na sua fundação, você sabe antes. Aí, não dá para chegar lá, alguém chegar para você, eu preciso de tanto. Quanto que deu? Lá deu, vamos supor que seja 500 quilos, deu 800 quilos. Fala, peraí, alguma coisa está errada. Eu tenho aqui uma definição, eu sei quanto eu vou gastar e eu não tenho surpresa na obra. Para não ficar aquilo de você correr o risco de durante a obra faltar recurso, né? Por quê? Porque se gastou mal. Você que normalmente empreendeu sozinho, talvez, mesmo tendo às vezes só um responsável da técnica, mas enfim, não teve um acompanhamento técnico ali na obra tal, você gastou dinheiro. Eu vou falar para você, eu não tenho dúvida que você gastou dinheiro que você não precisava. Porque eu venho vendo isso acontecer em quase mais de 90% das obras que eu tenho acompanhado. Outra coisa importante é você saber a topografia do local. Depois eu vou gravar também um vídeo só sobre topografia, tá? Mas basicamente é aquilo que a gente descobriu quando você tem o solo, né? O terreno, né? Vamos escolher um terreno. Eu falei, terreno plano, você vai gastar menos, né? Com muro de arrimo. O terreno em declive, que é aquele que é caído para trás, você pode fazer um corte e aproveitar, que nem eu comentei do projeto, né? Que a pessoa aproveitou o corte e fez embaixo um flat lá para que ele precisava, e um salão gourmet lá, e festas, super legal, ficou lindo. E era embaixo da casa, a gente só aproveitou o corte e ele gastou com uma laje lá, tá bom? Isso tudo é bastante importante, porque lá você vai também saber se você vai ter que gastar com talude, porque às vezes a gente vai fazer uma aprovação, né, de um empreendimento financiado pela Caixa, aonde mesmo sem dinheiro você faz, tá certo? A Caixa é uma mãe, né? Mas mesmo sem dinheiro você faz, o que acontece? A pessoa não colocou lá talude, muro de arrimo, e isso tem um custo às vezes tão alto, né, que aquilo que a gente discutiu no terreno, às vezes vale a pena você gastar um pouquinho mais no terreno, comprar um terreno melhor do que gastar nessa parte aqui, tá bom? E a última coisa aqui que eu ia falar dos oratórios é a vizinhança. Pessoal, vocês não imaginam como isso dá problema. Aí tem muita perícia, às vezes em questões judiciais e tal, você começa a fazer sua obra, tá certo? Ou alguém começa a fazer sua obra e danifica a sua casa. Você não vai gostar. Se você tem uma casa tal e alguém fazer sua obra, começar a trincar a sua casa, você não vai gostar. Quem não lembra aquele episódio do metrô lá de São Paulo, né, eu falo isso porque eu nasci em São Paulo, tudo, eu até morei perto dali, que abriu uma cratera enorme, engoliu casa e tudo mais, morreu gente, máquina e tudo. Né? É claro que tinha outros problemas. Mas essa questão de você ter um impacto na vizinhança, você conhecer como é que é a vizinhança, imagina que você tem que fazer uma fundação, e aí existe, eu vou falar bem rapidinho quais são, mas muita gente já deve ter visto aquela que é batistaca, né, que fica pau, 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 pau. Vai dar problema. Então às vezes você tem que fazer aquela que é por hélice, né, que é menos invasivo ao vizinho. Então a vizinhança também você não pode prejudicar quando você for fazer a sua fundação. Isso tudo quem define é o engenheiro, mas eu sempre aconselho que você conheça do assunto. Tá certo? Se você não tem clareza, né? Então vamos lá. Alguns tipos aí de fundação, né? Você usa sapata, que são sapatas de concreto, tá certo? Você pode usar o radier, que nada mais é que você faz uma laje, e em cima da laje, cadê minha casinha? Minha casinha tá aqui, ó. Você faz a laje, você vai construir a casa em cima da laje, tá bom? Ok? Então você vai construir a casa em cima como se fosse uma laje, tá certo? Ela tem lá tal, e você constrói em cima, né?
Isso que define tudo é o engenheiro projetista, baseado no quê? Nos relatórios de topografia, nos relatórios de sondagem, tá certo? É o engenheiro que sabe fazer, tem que fazer bem feito também, tá? E a outra coisa das estacas que eu estava falando, né? Aquela cravada, que é o bate-estaca, e da hélice, que é a perfuração. Então hoje, o que nós vimos aqui? Que é muito importante você ter conhecimento de todas as etapas, para que você possa discutir e contratar bem. Como é que você vai contratar um serviço, contratar alguma coisa se você não tem conhecimento? E se você for empreender e for fazer via financiamento caixa, onde permite, mesmo que você não tenha recurso, você consiga fazer, que é o caso que eu estava discutindo aqui desse casal de hoje, né? Eles praticamente não tinham recurso, vão receber uma casa, né? Vão fazer uma casa a preço de custo, tá certo? Praticamente a preço de custo e com todas as garantias, né? Então é importante você saber. E hoje nós discutimos a importância da fundação. Eu vou deixar aqui aberto para os comentários. Depois o pessoal aqui, o nosso videomaker aqui, tá certo? Vai editar o vídeo, passar e vocês comentam e a gente vai fazer. Nós estamos criando aqui já um canal do Telegram. Quando tiver editado vai ter o link, tá? E aí vocês acessam, porque lá eu dou dicas, né? Toda semana, dou sacadas de como é que você faz para economizar dinheiro na sua obra. Como é que você faz para performar a obra? Eu não estou falando da minha obra, não, estou falando da sua, tá? Para você ganhar dinheiro, tá? Porque eu queria até mostrar aqui, deixa eu ver onde tá, entendeu? Aquele negócio. Pega esse aqui, ó. Pega esse negócio aqui para mim, só um minuto. Pessoal, quero agradecer aqui o seu Irênio, a dona Eva, tá certo? Eu não como glúten, né? Não sou ético, mas eu não me sinto bem, então eu não como. Eles me trouxeram um bolo de fubá, né, de gratidão. Eu acho que esse é um dos maiores recompensas que eu tenho no meu trabalho. Eles me trouxeram, eu preciso devolver, tá? Vou devolver. Se o Irênio estiver assistindo, eu vou devolver, fica tranquilo, tá bom? E eu quero que vocês sejam lá, depois vocês compartilham, mandam foto. A gente tem uma série que é Capacete na Obra, onde a gente visita a sua obra, te ajuda lá, se você tiver dúvida, a gente vai acompanhar, a gente posta aí nas nossas mídias e tal, compartilha, tá bom? E eu quero agora terminar e agradecer vocês terem participado mais um dia. Obrigado, abraço, tchau, até a próxima.